Olá, boa noite a você. Depois de apresentar problemas técnicos no ar, avião com o presidente Lula pousa em segurança no México, após quase 5 horas voando em círculos. A aeronave da FAB decola nesta quarta-feira para resgatar mais de 200 brasileiros que querem deixar os conflitos no Líbano. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Depois de 4 horas e meia voando em círculos após um problema técnico, o avião do presidente Lula pousou em segurança no México. A Ariane Bittencourt atualiza as informações para a gente ao vivo de Brasília. Ariane, boa noite para você. Qual é a situação neste momento? Boa noite, Salsi. Após o pouso de emergência, a comitiva trocou de aeronave e já está voltando para Brasília. O novo voo deve fazer uma escala no Panamá e deve durar cerca de 10 horas. A aeronave presidencial pousou no Aeroporto Internacional General Felipe Ángeles, na Cidade do México, pouco depois das 10 da noite desta terça-feira, no horário de Brasília. Segundo a Força Aérea Brasileira, um problema foi percebido logo após a decolagem e resolvido ainda no ar. Só que por segurança foi necessário retornar ao aeroporto de origem. Além do presidente Lula, estavam na aeronave outras 15 pessoas, como a primeira-dama Janja da Silva, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues. A aeronave reserva já estava na Cidade do México porque sempre transporta a equipe presidencial e só retorna ao país após o voo do presidente, justamente para ficar de sobreaviso em caso de problemas no avião principal. O Jornal da Record ouviu o perito aeronáutico Daniel Calazans para entender por que o avião ficou tanto tempo dando voltas no ar. Vamos acompanhar. Muitas vezes a aeronave com problemas técnicos logo após a decolagem precisa retornar ao aeroporto de decolagem. E muitas vezes isso se torna mais difícil devido ao peso da aeronave. Para configurar, se adequar ao peso de pouso, a aeronave tem que diminuir o peso e uma das maneiras é retirando combustível. Às vezes a aeronave não tem um sistema de alijamento, não tem como derramar o combustível. Deve ser o caso da aeronave presidencial no México. Neste caso, a aeronave queima o combustível voando. Então ela vai retirar esse combustível, não realizando procedimentos de alijamento, mas queimando o combustível em voos em órbita. Agora, a Força Aérea Brasileira vai investigar as causas desse incidente. Lembrando que Lula estava em viagem ao México para participar da posse da presidente Cláudia Sheinbaum. Salsi. Obrigada, Ariane. Daqui a pouco falamos de novo. Nos destaques internacionais, o Irã disse agora há pouco que encerrou os ataques contra Israel, mas que vai responder a qualquer tipo de retaliação. O país confirmou o lançamento de 200 mísseis no território israelense. Os projéteis cruzaram o país de norte a sul. Sirenes de alerta soaram em todo o território e dezenas de explosões foram ouvidas. 2 pessoas se feriram. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o Irã cometeu um grande erro e que vai pagar pelos ataques. O governo iraniano anunciou que o ataque é uma resposta às mortes dos líderes dos grupos terroristas Hezbollah e Hamas. O país é um aliado dessas organizações que se colocam contra o Estado de Israel. E os correspondentes da Record, Matias Brotero e Ricardo Voloquita, acompanharam de perto o dia de tensão no Oriente Médio. A sequência de ataques começou com um atentado em Tel Aviv. Eram 7 horas quando a nossa equipe foi para as ruas assim que soube do ataque em uma estação de trem. A movimentação da polícia era intensa. Moradores registraram o som dos tiros. Segundo a investigação, 2 terroristas começaram a atirar ainda de dentro do vagão de um trem. Pelo menos 6 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Os 2 atiradores foram mortos logo em seguida. Nenhuma organização terrorista assumiu a autoria do atentado.
Em meio a essa correria toda dos agentes de segurança tentando entender o que aconteceu com esse possível atentado, as sirenes começaram a tocar. São duas coisas que acontecem simultaneamente. A gente está entrando agora dentro de um estabelecimento onde a gente vai buscar abrigo, porque essa é a orientação. A sirene toca, a gente precisa achar um lugar que tenha paredes fortes, onde seja possível se abrigar. Lá fora, um ataque com mísseis cruzava o céu do território israelense. Nosso repórter cinematográfico, Ricardo Volokita, conseguiu gravar quando um dos mísseis passou perto da gente. O domo de ferro, sistema de defesa que destrói os mísseis ainda no ar, conseguiu interceptar a maioria, mas alguns caíram na região central e sul. 2 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. No sul, uma cratera se abriu com o impacto de um míssil. No território palestino, moradores chegaram perto dos destroços de um bombardeio. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que os ataques atingiram alvos militares de Israel e que foram uma retaliação pelas mortes de líderes dos grupos terroristas Hezbollah e Hamas. O Irã ainda ameaçou Israel caso haja uma resposta aos lançamentos de hoje. O governo americano se pronunciou e classificou o ataque como ineficaz. Para o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, é uma escalada significativa por parte do Irã. O presidente Joe Biden disse que discute com Israel uma resposta ao ataque. No Líbano, no primeiro dia de operações terrestres, soldados israelenses entraram no território em túneis construídos pelo Hezbollah. Ataques aéreos também atingiram a capital, Beirute, e o sul do país. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que o ataque iraniano vai provocar uma resposta israelense, o que pode elevar ainda mais a tensão no Oriente Médio. Assim que soaram as primeiras sirenes, quem mora em Tel Aviv e região já sabia o que fazer. A gente recebe uma mensagem dizendo para ficar em espaço protegido, né? Neste momento, a Nathalie almoçava num restaurante. A gente teve que descer a escada, descer, né, para o bunker. Já em casa, as sirenes anunciaram uma segunda onda de mísseis iranianos. No momento que você escuta o boom, são bombas muito fortes. Então, por mais que elas não tenham caído aqui, né, o quarto treme, as coisas tremem. O Marcelo estava na estação de trem quando ouviu o alerta. Todo mundo que estava na estação desceu para abrigo seguro. Ficamos lá cerca de 40 minutos. As explosões foram assustadoras. É triste você ter que ir procurar um abrigo porque você está sendo bombardeado. Especialistas em Oriente Médio afirmam que o ataque iraniano de hoje é uma declaração de guerra contra Israel e leva a situação da região a um patamar completamente diferente daquele que existia até agora, na guerra entre as forças de defesa israelenses e os grupos extremistas Hamas e Hezbollah. Israel seguramente vai dar uma resposta muito mais enfática contra o Irã. A grande questão é quando isso vai acontecer e qual será a resposta de Israel aos ataques de mísseis hoje que o Irã lançou contra o território israelense. Para o presidente da Confederação Israelita Brasileira, a perspectiva de uma guerra mais ampla na região é ruim. E não interessa qualquer guerra para ninguém, mas um país não pode viver sob a pressão de ataques terroristas como Israel enfrenta há anos. Israel tem que reagir, tem que resistir, porque é legítimo o direito de existência do Estado de Israel. Eu gostaria de viver em paz e todas as pessoas que eu conheci aqui, elas gostariam de viver em paz, com certeza absoluta. A guerra no Oriente Médio também avança pelo Líbano. O exército israelense iniciou uma operação por terra contra os terroristas do Hezbollah. O governo do Brasil informou que vai repatriar, numa primeira fase, 220 brasileiros que estão no Líbano. O avião da Força Aérea Brasileira decola já nesta quarta-feira. Vamos falar sobre isso novamente com a Ariane Bittencourt. Ariane, como vai ser essa operação?
Salsi, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira vai decolar da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Beirute, no Líbano. O horário de partida deste voo ainda não foi confirmado. Segundo a FAB, o avião vai fazer uma escala na cidade de Lisboa, em Portugal, e também vai transportar tripulantes da área da saúde, como médicos e psicólogos, que vão prestar um primeiro apoio aos brasileiros resgatados na região de conflito. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a colônia brasileira no Líbano tem mantido contato permanente com a Embaixada do Brasil. Até agora, cerca de 3.000 brasileiros que vivem no Líbano demonstraram interesse em retornar ao Brasil. Já a data de volta do KC-30 ao nosso país vai ser decidida de acordo com protocolos de segurança e outros protocolos adicionais adotados pela aeronáutica. Salsi. Obrigada, minha querida, por todas as informações. E o Jornal da Record conversou com o general Luiz Eduardo Ramos. Ele participou do resgate de brasileiros no Líbano em 2006 e contou como é complexa uma operação desse tipo. Eu vejo, com a experiência que eu tenho de 2 anos em Israel, e principalmente eu vivi, eu acho que desde 2006 até agora, eu fui o único adido, tirando o que está lá agora, que eu vivi essa situação de um conflito, como está acontecendo. Só que atualmente está... Nunca, no meu período que eu estive lá, caiu míssil em Tel Aviv. Não caía só no norte de Israel. Então está um pouco mais complexo. Lembrando que lá no sul do Líbano, o Hezbollah também usa ônibus para se deslocar. Então, qual era o nosso trabalho? Nós tínhamos que, toda noite, informar o centro de operações da Força Aérea Israelense, a quantidade de ônibus, qual era a senha, ou seja, era obrigado a botar um lençol. Hoje à noite é vermelho. Amanhã é preto, no outro dia era amarelo, para identificar que era um ônibus com brasileiros. Aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas bancárias do X para permitir o pagamento de multas. A rede social ainda precisa pagar 10 milhões de reais por ter burlado o bloqueio por 2 dias no mês passado. E mais 18 milhões de reais que tinham sido descontados inicialmente de outra empresa do bilionário Elon Musk, a Starlink. Segundo o X, todas as multas vão ser pagas com recursos próprios transferidos do exterior. Com os pagamentos, a rede social espera ser autorizada a voltar a funcionar aqui no Brasil. 6 pessoas foram feitas reféns por criminosos no edifício de alto padrão em Santos, litoral paulista. Um dos alvos da quadrilha era o apartamento de um jogador de futebol. O porteiro do prédio foi preso, suspeito de ter facilitado a ação. Foram quase 5 horas de tensão. 6 pessoas foram mantidas reféns, entre elas moradores e funcionários. A quadrilha entrou na garagem do prédio às 7h30 da manhã, com um controle clonado. Os 4 homens aguardaram no estacionamento até perto das 8 da manhã, quando um deles sai. Ao ver uma mulher que libera a porta com reconhecimento facial, ele a segue. Os 2 vão para o elevador. Quando ela desce no andar, ele a aborda. Depois das 9h20, outros 2 assaltantes saem pelo condomínio. Eles vão encontrar o outro criminoso que já está com reféns e pede ajuda. Eles ficam o tempo todo no celular. Neste momento, a faxineira do condomínio entra e é rendida. Logo na sequência, um morador também é abordado. Os 2 assaltantes revistam o homem. Todos vão para um dos apartamentos. Eles acreditavam que aqui mora um jogador de futebol e que quem mora na cobertura tem maiores posses, e eles vieram atrás de dinheiro, de outros objetos. O alvo da quadrilha era o imóvel do goleiro do Santos, João Paulo. Mas na confusão, eles invadiram o apartamento do andar de baixo. O zelador acionou a polícia. Com a movimentação da PM, um dos criminosos que ficou no carro se assustou e tentou fugir. Houve troca de tiros. Ao ser atingido, o assaltante que estava ao volante se entregou e foi socorrido. Dentro do veículo, foram encontrados carregadores e munições para fuzil. Enquanto isso, o restante da quadrilha continuou a ameaçar os reféns. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foi acionado. Nós vamos fazer conforme o plano. Fechou. Eu vou deixar o armamento aqui no sofá, conforme o combinado. A polícia foi muito competente. A gente viu que atiradores de elite subiram neste prédio aqui, nos 2 prédios lá da esquina. No começo da tarde,
todos os reféns foram libertados. Durante as buscas, policiais encontraram mais um suspeito escondido num apartamento vazio. 5 suspeitos foram presos, entre eles o porteiro, contratado há mais de um ano. Segundo as investigações, ele teria sido responsável por fornecer o controle do portão da garagem para a quadrilha. Essas imagens mostram que o porteiro não reage, nem estranha a entrada do carro dos criminosos. Os presos também devem responder por fraude no processo. Durante as negociações, eles colocaram os celulares num micro-ondas para destruir os aparelhos e atrapalhar as investigações. A Amazônia enfrenta a maior seca da história. Os rios que cortam a região estão com níveis baixíssimos. Moradores das ilhas e ribeirinhos já enfrentam problemas de abastecimento. Na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, um pier flutuante foi construído para receber barcos cargueiros que não conseguem atracar no porto principal por causa da seca. Em Manicoré, as embarcações diminuem a quantidade de carga para diminuir o peso e conseguir navegar pelo Rio Madeira. Já faltam produtos em alguns supermercados. Se torna difícil, né? Torna muito difícil, não só para a gente, como para o próprio passageiro, né? Que encarece mais a viagem do passageiro e o transporte se torna mais caro, né? Em Manaus, o governo começou a entregar kits com alimentos e água em 96 comunidades. De acordo com a Defesa Civil, a estiagem já atinge 186 mil famílias no estado. No Pará, a seca no rio Tapajós transformou a paisagem em Itaituba, no sudoeste do estado. Extensas faixas de areia se formam e dificultam o acesso de embarcações. Carros circulam onde antes era o leito do rio. Em Santarém, no oeste do estado, o nível do rio Tapajós atingiu 34 centímetros. Na orla da cidade, barcos estão encalhados. Segundo a Defesa Civil, mais de 9 mil famílias já foram atingidas. Agora está tudo seco. Os barcos não vão para lá, porque está tudo seco. Não tem para onde correr, né? A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica no rio Xingu, que abriga a usina de Belo Monte, uma das maiores do país e responsável por 11% da geração de energia para o Sistema Interligado Nacional. Um filhote de porco do mato foi salvo por bombeiros que combatiam um incêndio numa fazenda em Goiás. O animal foi resgatado com as patas queimadas e muito cansado. Os bombeiros deram água diretamente na boca do bicho. O incêndio no município de São Miguel do Araguaia atingiu regiões de pastagens e de mata nativa. A fumaça chegou à área urbana da cidade. Eleições 2024, mais acesso da população a exames, construção de moradias populares, mais segurança no centro e nos bairros. Temas desta terça-feira dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos participou de uma carreata nos bairros de Itaquera e Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O candidato do PSOL prometeu investimentos em educação para o lançamento de 22 novos centros educacionais unificados. Boulos também falou sobre as filas nas unidades de saúde da zona leste de São Paulo. O candidato afirmou que, se for eleito, vai criar um programa para agilizar a realização de exames, o Poupa Tempo da Saúde. O Poupa Tempo da Saúde, o que vai ser? Ele vai ter esse modelo de policlínica que vai ter tanto ali exame, então vai ter ressonância, tomografia, endoscopia, raio-x, ultrassom, todos os exames que hoje a fila é muito grande, como vai ter consulta com médico especialista. No fim da manhã, José Luiz da Atena, do PSDB, visitou o bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O candidato conversou e tirou fotos com eleitores. Na visita à periferia da cidade, da Atena reforçou a promessa de construir moradias mistas caso seja eleito. São prédios com apartamentos populares e áreas de comércio e lazer no mesmo condomínio. Vamos ter escolas dessas moradias mistas, vamos ter comércio dessas moradias mistas, vamos ter lazer para a molecada. Criando essas moradias, nós vamos dar dignidade para essas pessoas terem o seu teto, morarem ali, estudarem ali, trabalharem ali, desse mesmo ponto. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um evento organizado por empresários do centro da cidade que apoiam a candidatura dele. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também foi convidado. Ricardo Nunes prometeu continuar com ações para revitalizar o centro se for reeleito. Diz que vai investir em mais câmeras de monitoramento para aumentar a segurança,
pretende atrair empresas para cá e aumentar a quantidade de moradores. Nós temos um plano de trazer para cá 220 mil moradias. A gente já trouxe em torno de 30 mil. Já temos 16 projetos em andamento de prédios ociosos, que a prefeitura entra com recursos, 25% da reforma, para que a gente possa ter esses prédios requalificados e com uso pelos, no mínimo, próximos 10 anos. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, convocou uma entrevista coletiva para anunciar nomes que irão compor seu secretariado caso vença as eleições. Patrícia Borges, ex-atleta de vôlei e candidata a vereadora em São José dos Campos pela União Brasil, ocupará a Secretaria do Esporte. E Selene Pérez Nunes será a secretária de Gestão e Responsabilidade Fiscal. Pablo Marçal voltou a defender o esporte como forma de diminuir a evasão escolar e a criminalidade. O plano dele é transformar as escolas municipais em centros olímpicos. Uma pessoa que entra no nível de um esportista dificilmente vai parar numa Cracolândia da vida. Isso é um seguro. Então, a pessoa ela aprende a comer, ela aprende a treinar, ela aprende a moldar as companhias, inclusive, ela se transforma completamente. Tabata Amaral, do PSB, fez caminhadas na Vila Maria e no Tucuruvi, na Zona Norte. A candidata distribuiu material de campanha, conversou e tirou fotos com apoiadores e funcionários das lojas. Tabata disse que, se for eleita, vai investir em inteligência e no trabalho conjunto da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar. Ter monitoramento com câmeras 24 horas e garantir que a Polícia Militar e a GCM estão atuando conjuntamente. Os crimes sempre acontecem no mesmo lugar. Se a gente usa essa inteligência da câmera e reforça o policiamento nas regiões mais perigosas, essa é uma proteção para a população. Marina Helena, do Novo, visitou a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. A candidata disse que pretende unir o trabalho da Prefeitura com as polícias do Estado para combater a criminalidade. Foi muito interessante ouvir a visão deles, que eu acho que casa bastante com a nossa visão aqui do plano de governo, que é mais importante a gente ter uma integração de fato da Prefeitura com o governo do Estado, de todas as forças de segurança para proteger o cidadão. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagens e se reuniu com a equipe de campanha. Bebeto Haddad, da DC, fez campanha no Mercadão da Penha, na Vila Sabrina e em São Miguel. João Pimenta, do PCO, fez panfletagem na Estação da Saúde do metrô, participou de programa do canal do partido na internet e produziu material para as redes sociais. Ricardo Senese, da UP, fez caminhada no bairro da Liberdade, panfletagem na Estação Anhangabaú do metrô e na Estação Barra Funda. Em Belo Horizonte, os candidatos à prefeitura percorreram a cidade em busca de votos nesta terça-feira. Bruno Engler visitou obras de um instituto de oncologia. Durante a agenda, o candidato do PL apresentou propostas para a área da saúde. Aumentar o número de médicos especializados, isso aí é uma situação que está vergonhosa hoje aqui na capital. Só metade das UBS tem pediatra. A gente precisa ter uma telemedicina mais presente na nossa rede de saúde, até para desafogar as unidades básicas de saúde. Carlos Viana, do Podemos, se reuniu com empresários no centro da cidade e prometeu ações para valorizar a região. Nossa proposta primeira é controlar os moradores de rua. Hoje, aproximadamente 13 mil. A metade não é da capital, nós vamos conversar com eles. Se quiserem voltar para o interior, para a cidade de origem, nós vamos devolver. Duda Salaber, do PDT, teve encontro com pesquisadores e prometeu incentivos à mineração sustentável voltada para a produção científica. O que vai deixar Belo Horizonte rica não é ficar vendendo a Serra do Curral moída. Nós podemos pegar o nosso nióbio e investir ali em nanotecnologia, exportando para o mundo todo com valor agregado. É isso que nós queremos. Fuad Noman, do PSD, esteve na comunidade Morro das Pedras, região oeste da capital, e visitou uma obra de contenção no local. Nós vamos fazer aqui em cima um parque para as pessoas brincar, vamos fazer alguns acessos ali embaixo, um conjunto Minha Casa Minha Vida lá perto do campo de futebol, ou seja, nós vamos revitalizar essa área aqui e transformar isso aqui numa área segura. Gabriel Azevedo, do MDB, participou de reunião na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele ouviu as demandas do setor. Reformar o código de posturas da cidade, criar modelos de premiação dos melhores garçons, dos melhores petiscos, dos melhores lugares e maior referência para a gente fazer igual outras
outras cidades do planeta e atrair muito turista. Rogério Correia, do PT, fez caminhada pela Zona Norte e se comprometeu em melhorar o saneamento básico da região. BH nós temos 30% que ainda não tem esgoto tratado. Então, às vezes, o esgoto tem a ligação da casa, mas não tem o tratamento do esgoto nas ETs, nas estações de tratamento de esgoto. É muita coisa, 30%. Mauro Tramonte, do Republicanos, fez caminhada e se encontrou com moradores e lideranças de uma comunidade na região noroeste da cidade. Ele se comprometeu em melhorar o saneamento básico no local. É muito triste, né? Cada vez que a gente vai nos bairros, a gente vê a necessidade das pessoas e o apuro que as pessoas passam. É para essas pessoas que nós vamos trabalhar. Claro que tem que trabalhar para a cidade toda, mas principalmente para as que mais necessitam. Indira Xavier, da UP, fez panfletagem na estação Carijós. Lourdes Francisco, do PCO, fez panfletagem no centro de Belo Horizonte. O Anderson Rocha, do PSTU, participou de encontro no Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Além de escolher o prefeito e os vereadores no próximo domingo, os eleitores de Belo Horizonte também vão decidir se aprovam ou não a troca da bandeira da cidade. O referendo vai ser votado na mesma urna eletrônica. Vamos conferir agora o dia dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. 6 dos 7 candidatos à Prefeitura de Goiânia participaram de um evento na sede do Ministério Público Estadual. Eles assinaram um termo de compromisso pela melhoria do trânsito e da mobilidade urbana. Projetada para ter 50 mil habitantes, Goiânia se aproxima de 1,5 milhão de moradores. Por causa do crescimento, a cidade enfrenta desafios no trânsito. E o assunto mobilidade tem dominado as propostas dos candidatos. Adriana Corse, do PT, diz que pretende investir no transporte público. Com mais corredores preferenciais, com ônibus novos, com internet e ar-condicionado, com mais linhas que cheguem a todos os bairros, com mais horários para as pessoas que trabalham até mais tarde ou que querem ir a um evento cultural, por exemplo. Fred Rodrigues, do PL, quer investir em tecnologia. A integração com aplicativos, tem uma leitura do grid de trânsito em Goiânia em tempo real, que a Prefeitura gastaria bilhões para implementar, e essa parceria já é feita por outras cidades, e também a modernização e utilização de câmeras de inteligência artificial, junto com a combinação da temporização dos semáforos. Matheus Ribeiro, do PSDB, diz que pretende adotar a tarifa de R$1 para o transporte público. Buscar alternativas e novas fontes de financiamento para que a gente consiga colocar esse valor que é alto e pago pelo cidadão e pelos governos para as empresas do transporte coletivo, trazendo um serviço com mais dignidade, com mais tecnologia. O candidato à reeleição, Rogério Cruz, do Solidariedade, diz que vai investir na infraestrutura. De poder ampliar, né, as ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, de manter, inclusive, a condição do que nós já temos feito. Já lançamos o BRT e agora temos também nosso plano de governo, monotrilho suspenso. Sandro Mabel, do União Brasil, diz que pretende implantar medidas para aumentar a fluidez no trânsito. Nos primeiros 100 dias, nós vamos fazer o trânsito andar 30% mais rápido. Então, nós temos sugestões, nós vamos pegar as motocicletas e colocar para andar nos corredores de ônibus. Nós estudamos isso, eu fui em Londres, Londres é assim. Vanderlan Cardoso, do PSD, fez uma carreata na região oeste de Goiânia. Ele quer criar faixas exclusivas para motociclistas. É um projeto também que nós vamos buscar em São Paulo, que deu certo, sempre que possível, onde der nas avenidas, nas ruas e avenidas, faixas exclusivas para motociclistas. Professor Pantaleão, da Unidade Popular, também participou da assinatura do termo de compromisso pela melhoria do trânsito e da mobilidade urbana. O Ministério da Fazenda divulgou agora à noite a lista das empresas de apostas online, as bets, autorizadas a operar no Brasil até o fim do ano. São 192 sites ligados a 89 empresas. Os que não constam na relação não podem mais operar aqui no Brasil. A recomendação do governo é que os apostadores que têm recursos nos sites ilegais saquem esse valor até o dia 10 de outubro. A relação completa você confere no site gov.br/fazenda. Nesta terça-feira, tomou posse em São Paulo o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O desembargador Valdir Florindo vai ficar no cargo pelos próximos 2 anos. Valdir Florindo vai ficar à frente do tribunal, responsável por todas as ações trabalhistas da maior cidade do país e também da região metropolitana de São Paulo. Durante a cerimônia de posse,
Valdir Florindo discursou para um auditório lotado na região central de São Paulo. Estamos hoje aqui na Justiça do Trabalho do século XXI e penso que o caminho ainda é esse. Ainda é momento de justiça social. O presidente do Partido Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, elogiou o novo presidente do TRT2. Com esses mais de 20 anos que ele está como desembargador aqui na Justiça do Trabalho, ele está mais do que qualificado para ocupar o cargo de presidente para o próximo biênio. É um desafio porque as demandas são sempre crescentes, principalmente no local como São Paulo, em que tem um aglomerado de pessoas e de empresas muito grande. Portanto, o desafio é diminuir esse acervo e é uma das metas que ele vai trabalhar, foi o que ele me disse recentemente. Autoridades e personalidades acompanharam a cerimônia de posse. O presidente da Record também esteve presente. O desembargador Valdir Florindo assume a presidência do maior tribunal trabalhista do país, depois de vencer as eleições por 62 votos contra 23 da segunda colocada. Ele permanece no cargo até outubro de 2026. As pessoas, quando entregam um problema para a justiça, entregam seus direitos, suas expectativas. Então a justiça tem um papel fundamental de entregar isso para o cidadão e, mais importante, entregar em vida. Foi exibido nesta terça-feira, pela primeira vez em São Paulo, o documentário Gritos Antes do Silêncio, que se aprofunda nos horrores cometidos pelo Hamas no ataque a Israel em outubro do ano passado. O documentário, dirigido pela executiva de tecnologia Sheryl Sandberg, traz relatos inéditos de sobreviventes, reféns libertados e socorristas dos ataques terroristas. Por meio de entrevistas e imagens impactantes, o filme explora os impactos profundos dos massacres cometidos pelo Hamas. O documentário está disponível no Play Plus. E ainda sobre os conflitos no Oriente Médio, as forças de defesa de Israel anunciaram que a maioria dos mísseis lançados pelo Irã foi interceptada com a ajuda dos Estados Unidos. Mais cedo, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que Estados Unidos vão coordenar uma operação com Israel em resposta ao ataque do Irã. Os iranianos foram às ruas do Teherã para comemorar o ataque contra Israel. Manifestantes balançaram a bandeira do país durante uma grande manifestação. Nos Estados Unidos, o número de mortes causadas após a passagem do furacão Helene subiu para 162. O furacão Helene atingiu a Flórida como categoria 4. Além dos ventos que passaram dos 200 km por hora, a maré subiu tanto que invadiu casas e comércios. Cidades foram devastadas. Milhares de pessoas continuam sem energia elétrica. No estado mais afetado, a Carolina do Norte, as equipes de resgate usam cães farejadores para procurar por vítimas e sobreviventes. Helene já é o segundo furacão mais mortal a atingir o país nos últimos 50 anos, depois do furacão Katrina, que matou mais de 1.800 pessoas em 2005. O ataque do Irã contra Israel também foi tema do primeiro debate entre os vice-candidatos à presidência dos Estados Unidos. O encontro começou com uma pergunta sobre os confrontos desta terça-feira. Os candidatos trocaram acusações sobre a situação da guerra entre Israel e os grupos terroristas. O democrata Tim Walz defendeu que os Estados Unidos precisam continuar presentes no Oriente Médio. Já o republicano J.D. Vance falou que o Irã está próximo de ter uma arma nuclear e questionou o que o governo atual fez em relação à escalada do conflito. Os candidatos também falaram sobre economia, imigração e crise climática. O encontro teve 90 minutos e não houve plateia. Esse deve ser o último debate antes das eleições de novembro. Na Ásia, Taiwan mobilizou cerca de 40 mil soldados para evitar uma catástrofe com a chegada do tufão mais forte do ano na região. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Boa tarde aí, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos. O tufão Krathun, que segue com rajadas de vento de 250 km por hora, deve alcançar o sul de Taiwan nas próximas horas. Os moradores se preparam para chuvas torrenciais e ventos extremamente fortes e foram avisados para não saírem de suas casas. Os meios de transporte, assim como todas as escolas, o comércio e a Bolsa de Valores suspenderam serviços.
O tufão Kratum segue a mesma rota de outro registrado em 1977, que matou 37 pessoas e devastou cidades. Na quinta-feira, uma parte do tufão deve atingir a costa leste da China. Os ventos chegam até o sul do Japão e podem provocar ondas de até 6 metros de altura. Salce. Obrigada, Silvia. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelou em um livro que a rainha Elizabeth II teve câncer nos ossos. A revelação consta no livro de memórias do ex-primeiro-ministro, que vai chegar às lojas no Reino Unido no próximo dia 10. O Palácio de Buckingham não comentou as afirmações de Johnson. Elizabeth II, que reinou por 7 décadas, faleceu em 2022, aos 96 anos. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.